Bom dia, bom dia. Hoje eu vou fazer a live aqui no lugar do meu marido. Ele tá na conferência de homens em Goiânia e eu tô aqui para servir o meu marido e para servir os irmãos. Então, bom dia para você que tá entrando aí. Bom dia, bom dia. Não sei se você já tá na rua ou se você tá em casa, trabalhando fora ou dentro de casa, né? Hoje é um dia que o Senhor fez para você se alegrar nele. Amém? Então, eu quero aqui continuar a live que eu tinha falado sobre que a alegria do Senhor é uma marca do Espírito Santo. Então, quem tem a marca do Espírito Santo é alegre. E eu falei também, fazendo um pequeno resumo aqui, que quem tem o Espírito Santo tem alegria, porque a alegria é o fruto do Espírito. Não é simplesmente uma emoção, um sorriso da boca para fora, né? Mas é algo gerado pelo Espírito Santo. Então, eu falei que a nossa alegria é em Jesus, porque em Jesus nós fomos salvos, nós fomos amados, nós fomos perdoados e nós fomos cheios de esperança para viver uma vida com Ele aqui, enquanto estamos aqui, e na eternidade afora. Amém? Então, eu quero dar essa continuidade para você aqui do ponto 2 e te lembrar que a alegria, ela é completamente, totalmente espiritual. Ela não depende de coisas externas, não depende de algo que alguém faz para você. Com certeza, quando alguém faz uma coisa que você gosta, você fica feliz, você fica alegre, né? Mas quando você não recebe nada, aí você também não pode ficar triste, porque a alegria, ela é de dentro para fora. Ela é um fruto do Espírito. Então, se você tem o fruto do Espírito, você carrega essa marca da alegria na sua vida. Amém? Então, com certeza, a gente vai viver e vai ter muitos momentos de tribulação, de ventania, né, de provações, mas isso tudo é de fora para dentro. Não pode deixar isso afetar a sua alegria, porque a alegria é de dentro para fora. Não esqueça isso. Aquele dia eu perguntei, né, no final, o termômetro da alegria. Como que tá o seu termômetro da alegria? Tá bem no vermelhinho, no último pontinho vermelho, ou tá lá, né, no último ponto? Então, eu quero só completar então que a alegria, ela não depende, não é circunstancial. Ela não depende de pessoas ou de alguma coisa para que você seja feliz. De repente você tá mesmo abatido, né, tá... Mas não se desanime, porque a Bíblia fala que a gente pode estar perplexo, mas não desanimado, abatido, mas não desesperado, abandonado. Então, toda a nossa alegria vem do Senhor. Então, se você está triste por alguma coisa, olha para o Senhor, olha para a obra da cruz, olha para a obra que Jesus fez na sua vida, porque isso sim é um motivo, o único motivo de você ser feliz. Amém? Coisas podem fazer uma alegria momentânea, mas passageira, bem pequena, né? Então não se prenda à alegria desse mundo, amém, irmãos? E eu quero então falar do ponto 2 e concluir hoje esse assunto aqui. E eu pus o ponto 2, que a alegria é a nossa força diante das lutas, amém? Então, Neemias 8, no versículo 10, diz: a alegria do Senhor é a minha força. E aí, o diabo sabe que se enfraquecer a nossa fé, ele tira também a nossa alegria. Então, fica esperto. O diabo, ele não é muito criativo, mas ele sempre nos pega quando a gente permite a seta que ele joga, né? O dardo inflamado. Então, a minha força não depende de nada fora, lembra? É só dentro. Então, se o diabo roubar a nossa alegria, ele também vai fazer com que a nossa fé fique bem fraquinha. E você sabe que no mundo espiritual, a nossa moeda de troca, com todo respeito, é a fé. Se você tem fé, você tem todas as coisas do reino de Deus. Se você tem fé fraca, pode ser que você receba coisas parciais, né? Você vai ser roubada em algum momento, em alguma parte da sua vida. E porque a fé é fraquinha, se você sai para ir num shopping, num mercado, e você tem uma lista grande de coisas, mas você tem pouco dinheiro, você vai sair de lá com pouca coisa. Não dá para você entrar
numa loja da Prada, por exemplo, com R$10. Você não sai de lá com nada, né? Porque tudo é mais caro. Então, não deixe que o diabo roube a sua fé, para que a sua alegria também seja enfraquecida, né? Tanto a fé quanto a alegria. Então, se a fé é roubada, a nossa alegria fica fraca. Então, e a alegria, ela nos faz mantermos de pé em meio às lutas, né? Eu falei que a alegria é a nossa força diante das lutas. Então, quando a gente tem uma fé robusta, é mais difícil do diabo passar a perna na gente. A gente não vai ser enganado com uma voz estranha, né? Então, a alegria é aquela que nos mantém de pé, né? Diante das perdas, porque é inevitável, né? Uma hora ou outra a gente vai perder alguém que nós amamos. Aqui também tem muitas tempestades de problemas, de doenças, né? Às vezes você vai receber um diagnóstico que não é o melhor, não é o que você queria, mas de repente tá aí um papel na sua mão, você tá diante de um médico dizendo que você tem isso ou aquilo, né? Também diante das privações, né? De repente você gostaria muito de algo e não recebe, e aí vai, né? E aí acaba que você olha para essas coisas e a sua alegria é eliminada e a sua fé é enfraquecida. Aí o problema tá aí, né, irmãos? Então, a alegria não é você ignorar que a guerra, ela existe. É você saber quem está com você. Porque a luta vem. Jesus já nos advertiu que aqui nesse mundo nós teríamos aflições, né? Diagnósticos, perdas, privações, provações, lutas. Mas ele falou pra gente, tenha bom ânimo. Olha pra mim, não olha pra essas coisas. Então, não dá pra gente falar, não, então tá, eu nunca mais vou ficar triste, nunca mais. Não, Jesus chorou, né? Então, mas chorou pela coisa certa. Chorou de ver a morte, porque não estava no nosso caminho a morte, ela aconteceu por causa do pecado, então Jesus chorou. Então, quando o diabo rouba a sua alegria, a tristeza nos paralisa. E aí, mas a alegria, ela nos impulsiona, né, para frente, pra gente olhar para Jesus, para não olhar para essas coisas daqui, né? Porque aonde a alegria existe ânimo, onde tem alegria tem esperança, e onde a alegria tem combustível para fazer você perseverar. Então você nasceu para resistir, você nasceu para perseverar. Então não é o diabo, ou não é alguém que falou, ou alguma coisa que aconteceu que vai roubar a sua alegria. Alegria não é você fazer uma pose para uma foto, que é fácil você falar, né? É fácil isso, mas difícil é você estar diante de uma tempestade e você tá bem consolidado dentro. Dentro tá inabalável, ainda que por fora tá caindo tudo, mas quando você tem a alegria do Senhor, você tem força e você é uma pessoa de fé inabalável, nada atinge a sua fé. Pode acontecer o que for e o diabo vai ficar inventando coisas para te pegar, para te roubar. Mas quando ele enfrenta alguém resiliente, alguém resistente, alguém que tem perseverança, que tem dentro aquela força do Senhor, ele vai ficar queimando a cabeça para pegar alguma coisa para abalar sua fé e abalar sua alegria. Então, se abalar sua alegria, sua fé enfraquece. Então, presta atenção aí. E louve a Deus nos momentos mais tenebrosos. Louve, ainda que a sua voz não saia. Louve com seu corpo, com suas mãos levantadas, com seu coração rendido, com o joelho no chão. Declare a palavra de Deus, porque Deus nunca falha. Deus nunca se esquece de nós. E Deus tem palavra, Ele não mente. E, última coisa, seja grato. Seja grato. O apóstolo Tiago fala, alegrai-vos nos momentos de tribulação. Fala, gente, é doido, né? Não é, porque ele conhecia o segredo da força. Então ele falava, se perseverar na tribulação, vai ser perseverante lá na frente, vai ter galardão. Então ele fala, alegre quando você vê uma tribulação chegando,
Porque a tribulação, se você entender o poder que ela tem, que Deus usa, você vai sair melhor do que você estava quando ela entrou. Então, por isso que o Tiago fala que é para a gente alegrar na tribulação, porque a tribulação, ela produz perseverança, e a perseverança produz fruto do Espírito, que é a alegria de ver que você, com a sua resiliência, com a sua resistência, com a sua força, não aquela força interior que as pessoas falam aí, mas a força do Espírito, a força que vem do Senhor. Aí sim você está pronto para as batalhas, amém? Então, concluindo aqui, desse ponto 2, que é alegria é a nossa força diante das lutas. Todo mundo tem luta, todo mundo passa por provações, por privações, todo mundo em algum momento tem algum diagnóstico, alguma notícia que nos deixa perplexos, mas nunca desanimados, nunca olhando para trás, nunca olhando para a gente, nunca olhando para as pessoas, nunca olhando para as coisas circunstanciais, mas olhando para o Senhor, que é a força da nossa fé. Se a gente tem uma fé forte, a gente vai estar feliz. Se você está feliz, você tem uma fé forte. Tá vendo que é é algo crescente. Não deixa a sua fé aí fraquinha e declare para a sua alma, fala, olha, não se desespere. Não se desespere, porque o Senhor é com a gente. Então, vamos lá? Então, a Bíblia diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe, essa frase não é uma frase de efeito. Ela não é também uma sugestão. Ela é uma voz de comando do Senhor. Ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria, ela te fortalece. Você está entendendo? Como diz meu marido, você está compreendendo, né, o que eu quero deixar aqui para você? Então, você ser feliz, aquela força interior, aquela convicção interior, aquela perseverança interior é a que te faz feliz diante das tempestades, diante das lutas. Então, não se baixe, não baixe a cabeça, os olhos, a sua alma por conta de problema, porque eles sempre vão existir. Sempre esteja para cima, fortalecida no Senhor, ainda que você não esteja sorrindo. Podemos sim ter convicção dentro, mas estar talvez um pouquinho abatido por fora. Mas a alegria do Senhor é essa que lá dentro, que não depende de coisas fora. Então renova a sua fé nesse momento. Então a Bíblia não diz, alegrai-vos nas pessoas, alegrai-vos nas coisas. Ele diz, alegrai-vos no Senhor. E não é assim, de vez em quando. É sempre, sempre. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Então, o mundo pode até te dar uma alegriazinha passageira, mas logo ela acaba. E aí você vai precisar de buscar outras coisas. E é isso que Deus não quer. Ele quer que você busque alegria nele, porque ele não te deixa na mão. Amém, irmãos? Então, Deus nunca muda, Deus nunca falha. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. Aí no caminho você vai encontrar alguns inimigos, né? Mas todos eles são fracos. Todos eles mostram como... Eu lembro quando eu era criança, a gente ia dormir e aí a gente via algumas sombras na parede, porque naquela época a gente não tinha guarda-roupa, tinha pregos. Então minha mãe pendurava a roupa no prego. Tira a roupa para dormir, pendura no prego. Toma banho, põe a toalha no prego. Nem tinha toalha, era um pano. E aí à noite, às vezes a lua estava clara e batia uma luz lá na parede e aquela roupa que estava pendurada parecia um bicho. E a gente ficava com medo. E a gente ficava chamando a minha mãe. Mãe, tem alguma coisa aqui. E ela vinha com a lamparina, porque a gente não tinha luz elétrica, e falava, é só uma roupa, pode dormir. Então, assim é o Senhor, ele nunca muda. Ainda que pareça que coisas nos assustam, ainda que inimigos parecem tão grandes e tão fortes, mas não é. É só alguma coisa pendurada. É só uma coisa que está ali para tentar tirar sua paz, tirar sua alegria. Mas não aceita. Acende a luz que está dentro de você, que você vai ver que é só um demoninho, que você dá um tapa nele e ele vai embora. Amém, irmãos? Então, a nossa alegria é a prova de que nossa esperança não está presa aqui nas coisas dessa terra, mas ela é firmada
na obra redentora, firmada em Jesus e naquilo que Ele disse. E finalizando, então ore, declare, cultive momentos que fortalecem a sua alegria, que fortalecem a sua fé. Amém? E aí, a alegria, ela restaura, então, a nossa fé. Ela acende a chama da esperança e ela nos faz ser fortes. Amém, irmãos? Bom, eu queria deixar isso aqui com os irmãos hoje para a gente finalizar esse assunto. Então, se você carrega alegria, se você é feliz, é porque você carrega a marca do fruto do Espírito. E agora, não perca a sua força diante das tempestades, diante das lutas, porque as lutas vêm, mas elas vão embora. E vai ficar só o testemunho, vai ficar só aquele poder que você tem de mostrar para as pessoas quem é o Deus que você serve e quem você é. Filho desse Deus que é invencível, imbatível e que nunca nos deixa na mão. Amém, irmãos? Então eu quero orar por vocês. E como vocês viram, eu tô aqui num hotel, tô aqui mostrando a cama aqui e falando, né, mais baixo, não falando muito alto. Mas não poderia deixar aqui de abençoar os irmãos nesse dia. Amém? Então, não olhe para coisas. Sua fé, sua alegria não depende de coisas nem de pessoas, porque a fé não é circunstancial. A fé ela é espiritual, ela é dentro. Busque dentro das suas convicções a força que você precisa, e você tem sim. Às vezes a gente pensa, nossa, essa aqui, dessa vez eu não vou conseguir. Mas consegue, porque o forte está dentro de nós. Aquele que faz coisas impossíveis, ele está dentro de nós. Aquele que nunca nos abandona, o Pai presente, ele está dentro de nós. Então tá tudo dentro, nada fora. Amém? Quero orar pelos irmãos agora. Senhor, obrigado pela sua palavra, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos impulsiona a sempre prosseguir, olhando para o Senhor, deixando as coisas de lado, deixando para trás, tudo aquilo que enfraquece a nossa fé e também enfraquece a nossa alegria. Se enfraquece a nossa alegria, nós também ficamos com a fé fraca. Que os meus irmãos estejam com a fé robusta, com alegria perseverante, para que quando vierem os temas difíceis, as notícias ruins, os momentos de tribulação, que os meus irmãos não sejam roubados e não sejam privados de desfrutar daquilo que o Senhor tem para cada um deles. Eu declaro um dia de alegria, um dia de convicção, um dia que o diabo vai trabalhar, mas Deus também. Nós temos um escudo poderoso, que é a palavra do Senhor, que nos garante a vitória, nos garante a perseverança. Eu declaro um dia de alegria na vida de cada um desses que ouvem a live, daqueles que vão ouvir ainda, de que a alegria do Senhor é a força de cada um deles, que eles possam sempre se alegrar no Senhor todos os dias, ainda que com perdas, com diagnósticos, ainda com lutas, mas que eles possam se alegrar na salvação, no perdão, no amor que recebeu e na esperança de viver aqui e um dia na eternidade. Obrigado a Deus, porque a tua palavra nunca falha e o Senhor também não. Obrigado a Deus, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos já finalizando aqui mais cedo um pouquinho, porque onde eu tô aqui eu tenho que fazer check-out, porque a gente tem que sair do quarto daqui a pouco. Mas eu quero aqui fazer uma menção, então, dos seus alvos, da sua missão aí de missionário, né? Por você que talvez esteja doente ou enfermo, passando por alguma tribulação, e abençoar a sua vida, né? Como pessoa, como família, como alguém que tem uma liderança, né? Que nunca falte nada na sua vida. E que você seja sempre uma pessoa para cima, né? Alegre, bem disposto, ainda que com problemas. Porque é assim que Jesus nos mostrou a vida, porque ele passou por muitas tribulações, mas ele não deixava ser roubado pelo diabo. Amém? Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor os alvos dos meus irmãos, que eu não sei quais são, mas o Senhor conhece todos. E que o Senhor possa acrescentar nas suas vidas tudo aquilo que faz parte do seu propósito, para alcançar, para desfrutar de toda a herança que o Senhor já deixou para eles.
Então, ó Deus, que hoje a resposta seja favorável àquilo que eles estão buscando, que eles estão aguardando. Senhor, responda, ó Deus, em nome de Jesus, que a resposta venha, que a resposta chegue, mas que a alegria não dependa disso, mas que eles possam desfrutar mais daquilo que é justo, daquilo que é deles. Que o diabo não roube aquilo que é de direito dos meus irmãos, hoje, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor os meus irmãos, aqueles que estão doentes, acamados, talvez internados, talvez passando por um diagnóstico difícil, um diagnóstico que o médico fala que agora é só Deus pode fazer alguma coisa. Senhor, eu quero declarar que o Senhor é esse mesmo, médico dos médicos, que cura, que saura, que restaura, que anima, que fortalece. Senhor, nós cremos nessa palavra do Senhor. Eu quero declarar frustrada toda ação do inferno para roubar a alegria, enfraquecer a fé dos meus irmãos. Eu declaro que a saúde é herança de filho. É legítimo eles desfrutarem de tudo aquilo que o Senhor deixou nessa terra, na morte do Senhor na cruz do Calvário. Eu quero declarar que eles são vigorosos, que eles são saudáveis, em nome de Jesus, que todos recebam esse poder do Senhor. Declaro, ó Deus, naqueles que estão com a mente, com a alma pressionados, ó Deus, por alguma coisa, por alguma mentira do inferno, ó Deus, que eles sejam livres nessa manhã, porque a palavra do Senhor, ela traz essa verdade que liberta. Eu declaro os meus irmãos libertos de toda escuridão na mente, de toda escuridão nos pensamentos, nas emoções. Declaro que eles são livres para adorar, para viver, para desfrutar, para perseverar na carreira que eles estão correndo, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu quero apresentar diante do Senhor os irmãos missionários que estão esparramados para todo esse Brasil, a mundo afora. Deus, que eles possam aproveitar cada oportunidade para anunciar as boas novas, para anunciar a vida eterna, para dizer para as pessoas que estão tristes, abatidos, sem rumo, sem esperança, de que há uma vida melhor, há uma nova vida, há uma forma de nascer de novo para uma outra vida, de deixar para trás uma vida de feridas, de histórias tristes, de roubos, de perdas. Senhor, e que eles podem viver uma vida nova no Senhor. E que os meus irmãos possam ser aqueles que vão promover festas nos céus, por conta de filhos que estavam perdidos, filhos que estavam mortos, filhos que estavam presos nos grilhões do inferno, mas que eles serão libertos hoje, com um testemunho, com uma palavra. Em nome de Jesus, eu quero declarar que são corajosos, são intrépidos para falar das boas novas do reino de Deus, da alegria de ter uma vida diferente. Eu quero declarar, Senhor, a vida, a alegria, a paz, a esperança, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, sejam eles casados, solteiros, sejam eles divorciados, viúvos. Ó Deus, que a graça do Senhor possa vesti-los com força, com fé nesse dia de hoje, e que os olhos deles estejam continuamente no Senhor, aguardando as promessas do Senhor na sua vida, na sua parentela, na sua família, no seu trabalho, na sua liderança. Deus, que os dons venham e que muitas pessoas sejam edificadas através da vida de cada um deles nesse dia, nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Obrigado a Deus, eu quero declarar um dia de glória, um dia exitoso, de alegria e de fé robusta. Alegria no Senhor, fé robusta e fortalecida no Senhor. Eu abençoo o seu dia, declaro um dia exitoso. E onde vocês colocarem as mãos, serão prósperos. E por onde você caminhar, o Senhor vai dar para você herança, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, eu vou finalizando aqui. Fica aí com essa palavra, medita, deixa o Espírito Santo completar aquilo que eu não consegui falar nesse pouco tempo aqui. Mas, lembra, alegria é uma marca daquele que carrega o Espírito Santo. Amém? E depois, alegria fortalece você na hora da angústia, na hora da luta. Fica firme, olha para Jesus, continua correndo, olhando para você aí, para dentro, porque o Senhor está dentro de você. Não para você, para dentro, porque Deus está aí dentro, te fortalecendo, te guiando, te dando caminhos, te dando luz,
para você não errar o seu caminho, não errar o seu passo. Amém? Para fazer você atrasar na sua corrida. Então Deus abençoe. Amanhã tem um vídeo aí para você. E continue aí no seu devocional, crendo, se alegrando no Senhor. Amém? Então, segunda-feira, se Deus permitir, estaremos aqui de volta. Em nome de Jesus. Então, um grande abraço. Até mais então.